Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV. Mais uma sexta-feira! Que rufem os tambores! Que bom estar aqui com vocês novamente. Showcast com Carol Maravilha, um podcast feito para você, diretamente aqui dos estúdios da Rede Alto Tietê, em Guarulhos. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda semana tem um episódio diferente, sempre trazendo muito conteúdo, muita alegria e muita diversão. Porque aqui nesse podcast eu sempre brinco que o talento acontece, o negócio aparece e todo mundo tem vez no palco. Quero começar agradecendo a você que me acompanha aqui no YouTube, lá nas minhas redes sociais, você que está assistindo esse podcast aí pelo canal 527 da Claro, na Rede Alto Tietê. Gratidão pela sua companhia e agradecer os meus apoiadores, que sem vocês eu também não estaria aqui. Viram como eu tô chique? Se vocês quiserem ver mais detalhes do meu look de hoje, vai lá nas minhas redes sociais, belíssima Marila. Um beijo para Karen, um beijo para todo mundo que está aqui me apoiando e dividindo esse podcast comigo. Assunto de hoje, histórias reais, porque eu adoro histórias, eu trago pessoas que gostam de contar a sua história, para inspirar você que está assistindo, para te dar aquele up, para te ajudar a entender um pouco mais sobre a vida. E quem está dividindo essa mesa comigo agora é a Daniele Ferreira, Sim. Terapeuta, consteladora familiar. Seja bem-vinda! Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui. Tá nervosa? Muito! Aqui, ó. Ah, meu Deus do Mas é céu! um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Né? Espero que seja bem transformador aqui essa conversa, esse bate-papo, para que as pessoas possam pegar minha vida emprestada Exato. como exemplo e fazer o que deu certo e não fazer o que não deu, enfim. Já aproveita, já segue lá, Dani, momentodani.se. Por que SE? Fica uma alusão, momento dane-se. Dane-se, como assim dane-se? Eu ia falar isso, mas eu falei, E será? não é no sentido, no mau sentido, não. É dane-se, porque acho que a minha história é muito legal, é transformadora, de luta, mas também de erros e acertos. Então, dane-se, porque eu sou muito corajosa. Então, se encoraje comigo. Maravilhosa. Então conta, Dani, pra Coragem gente, compartilha um pouquinho da sua comigo. história. Como é que você chegou nessa formação de terapeuta, consteladora? Pois é, Carol. Foi bem uma necessidade. Vamos voltar assim. Eu fiquei pensando como trazer essa trajetória, né? O que fez a Daniele se tornar uma consteladora? Porque hoje eu faço o quê? Eu ajudo mulheres a olhar para a sua dor. E como assim? Que dor? São muitas dores, são diversas dores. A mulher, ela tem uma responsabilidade muito grande e ela traz em si uma bagagem que muitas vezes não é dela. Ela traz a bagagem da mãe, ela traz bagagem da família, ela traz bagagem dos amigos, ela traz as bagagens dos filhos e ela vai carregando, só colocando, pegando as questões das pessoas e empacotando e carregando. E vai juntando. E vai juntando e vai levando. E aí eu vejo que isso acontece muito na minha família, nas mulheres que eu conheço, nas minhas amigas. Então, eu vivi isso. Eu fui essa mulher que ficou carregando muitas questões dos outros e muitas vezes em silêncio. E quando foi na pandemia, todo mundo lembra? Ano 2020. Aquela coisa, o mundo parou. Era um momento de muita incerteza. Né? Eu trabalhava numa financeira, tinha uma vida estável, razoável, e de repente eu me vi ali tendo que parar tudo. Só que eu parei tudo com uma filha de 5 anos. Naquele momento eu estava divorciada, e aquela responsabilidade ficou toda dentro da minha casa. Eu tinha que fazer home office e olhar para minha filha e ver que minha filha não era aquela criança que eu conhecia. Porque a Daniela era uma mulher que ela saía de casa cedo, voltava de casa cedo, deixava a filha na rede de apoio, voltava, pegava muitas vezes a filha dormindo, e aí aquela coisa foi se arrastando. Uma dupla, tripla jornada. Dentro de casa, de segunda a segunda, eu fui conhecer quem era minha filha, e eu descobri que a Daniele
Não era uma boa mãe. Ah, meu Deus do céu. Não era a mãe que eu esperava que eu pudesse ser, não era a mãe que eu esperava que eu podia render muito mais. Mas eu fui a mulher e a mãe que eu pude ser naquele momento. Sim. De acordo com as suas necessidades também, Sim, né? porque a Daniela precisava prover, a Daniela precisava colocar, né, as coisas dentro de E casa. dar conta daquela E dar rotina. Quando eu descobri que realmente, passado um tempo, o meu medo aconteceu, fui demitida, eu precisei me reinventar. E como você se reinventa no meio de uma pandemia? Pois é. Né? Acredito que muitas pessoas se identificam comigo nesse momento, porque muita gente teve que se reinventar. E se reinventar é um ato de coragem. Total. E você vai por coragem, por necessidade. É. Vai com dor, vai com medo, Eu vai fui com pela tudo. necessidade, eu precisava fazer algo diferente. E aí eu fui fazer o quê? Fui empreender. Não escolhi um bom negócio, escolhi para fazer uma adega, algo que sugava de mim sexta, sábado e domingo. E eu investi tudo naquilo. E cada vez que eu queria me aproximar, eu me afastava da minha filha. É, porque a rotina não é tão simples assim, Não é. né? Não é. E eu consegui perceber que tudo que eu fazia, por mais que eu remasse, eu não chegava onde eu queria. As coisas não foram acontecendo do jeito que eu queria, enfim. Eu olhava para minha filha e sentia a necessidade de ser uma mãe boa para ela. Mais presente, Mais né? Tempo de presente, qualidade. Mais presente, tempo de qualidade. E nesse período eu fui me reinventando. Minha irmã também trabalhava tinha um negócio, não deu certo, pandemia, né? Eu falei, vem trabalhar comigo, né? E eu via que realmente eu me comprometi com os finais de semana, no momento da minha filha, eu vendi de novo. Trocou 6 por meia dúzia. Eu escolhi errado. E eu falei, agora eu preciso consertar. Porque eu tava vendo minha filha sendo criada pela rede de apoio, que era a família, mas a mãe era eu. É. E olhando pra isso, eu falei assim, eu errei, eu conserto. E Tem jeito, né? e a gente vai errando e acertando. E nisso eu via que minha irmã conseguia sair mais cedo, conseguir mudar de negócio. Então, da financeira, a Daniele vendeu ovo de Páscoa, a Daniele se reinventou, foi vender comida, vendeu marmita. Hoje a Daniele também trabalha como consultora de viagens. A Daniele entrou na terapia. Por quê? Porque ela precisou de uma terapia. Primeiro pra você. Primeiro pra mim. Também descobri que minha filha precisou de uma terapia, porque era tudo muito bagunçado. Quando eu fui olhar que na mente dela, ela ficava cada dia da semana com uma pessoa, para uma criança de 5 anos isso é muito pesado. E eu falei, preciso concentrar isso para mim. Mas aí para mim também ficou pesado. E aí eu consegui conhecer a constelação familiar. E aí eu precisei olhar para aquilo, para minha situação, para minha história e entender por que a Daniela é assim? Por que eu tenho que carregar tanta força? Por que só eu tenho que carregar? Por que tudo sozinha? Porque tudo sozinha. E aí eu olhei e na constelação a gente tem a questão da ordem, né? Sim. São os avós, os pais, as mães, nossos filhos. E a repetição dos ciclos, É né? a repetição do ciclo. E eu não quis repetir o ciclo da minha mãe. Minha mãe era uma mulher, trabalhava anos 40, 50, então era dona de casa. Eu olhava aquela mãe com os filhos, né? Ela não era uma pessoa infeliz, mas também não tinha a felicidade que eu achava que ela merecia. E eu olhava para aquilo e falava, eu não quero isso para mim. Eu quero uma vida diferente. E quando eu cresci, eu fui trabalhar e trouxe toda aquela questão de uma mulher guerreira. Independente. E Bem-sucedida. Bem-sucedida. E sempre assim, os meus sonhos eu sempre realizei. Tu sabe, é uma coisa que eu posso dizer que eu sou muito feliz nesse sentido. Tudo que eu quis, eu consegui alcançar. Do jeito que eu coloquei na minha mente, os lugares que eu quis, eu trabalhei. As pessoas que eu quis, eu estive próxima. Os bens que eu quis, eu consegui ter. Até minha filha era um sonho, eu realizei. Então, eu sou muito próspera nesse sentido. Mas são escolhas, né? Só que eu olhava e faltava alguma coisa, né? Faltava eu me entender com a minha filha. E para me entender com a minha filha, eu fui me entender com a minha mãe. Incrível. E aí eu encontrei, assim, olhando para minha mãe dentro da constelação, você olha para sua mãe e, assim, eu olhava uma mulher frágil. Quando eu fui entrar na história da minha mãe, eu entendi a força que ela tinha. Que mulher! E eu olhava assim, e falava assim, como que eu não admirava essa mulher? Como que eu não olhava para ela? Então, quando eu O olhar, né? fui buscar a minha mãe, eu me encontrei como mãe. Hoje eu estou mais presente para minha filha, porque hoje, como terapeuta, eu consigo fazer meus horários. Como consultora de viagem, eu também consigo trabalhar de casa. Eu mudei minha rotina, minha filha leva ela para a escola, eu busco ela na escola, eu tirei ela da rede de apoio e trouxe ela para uma maternidade mais próxima. Porque, assim, eu fiz da maneira que eu pude, das condições que eu tinha, mas eu poderia ter feito mais. E quando eu entendi isso, eu mudei. E essa mudança não é para todo mundo. É difícil dizer. Muita coragem. Porque nem todas as mulheres enxergam. É.
Às vezes a mulher tá fora, ela até trabalha fora por questão do quê? De não querer enxergar o que acontece dentro de casa. Que são essas coisas, essas dores, essas bagunças, algumas bagunças relacionais que acontecem dentro de casa. E eu tive essa coragem de olhar para minha filha e falar, tá errada, ela merece mais e eu sou capaz de fazer diferente. Então, hoje eu ajudo essas mulheres, porque muitas mulheres até sabem que devem fazer mais e melhor, mas elas não Nem sabem como, não né? conseguem. Então, assim, quando a gente entra nessa questão de fazer com que ela olhe para a dor, aonde dói? Sim. Porque a gente De onde veio, da né? onde veio, É. entende? Olhar a origem da dor. Né? A bagagem da mulher é um fardo, né? É pecado dizer uma coisa dessa, mas enfim, É uma malinha. é uma responsabilidade muito grande, É. né? Que nem a gente fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Gente, olha só, Não. parece que a gente repete. Eu escutei essa frase outro dia e fiquei pensativa com relação a ela, porque eu nunca tinha escutado essa frase. É muito comum. E eu fui mãe com 19 anos. Olha, ainda bem que você não ouviu. Nunca. Porque eu vejo muitas pessoas que acabam tomando algumas frases, algumas falas e tomam aquilo como verdade e mudam a sua vida em prol de uma verdade que não é certo. Isso não é verdade. A mãe não precisa ter culpa de ser mãe. É como a gente vê que é muito. As pessoas que estão ao nosso redor têm uma maternidade muito difícil. E nós que somos mães, às vezes, acaba transmitindo esse cansaço. Nós acabamos amedrontando outras pessoas a serem mães. E invalidando outras mulheres que são mães e desencorajando também. Então, a história que nós contamos é muito importante. Então, por isso que eu vim contar uma história de resiliência e conquista. Porque, assim, foi fácil? Não. Mas minha filha só tem 10 anos. Pois é. Então, em 10 anos eu consegui... E olha só, ela tem 10. Metade disso que eu olhei para corrigir. Resgatou. E resgatei. Entende? Então, muitas mulheres ainda estão no caminho de enxergar a necessidade de mudar. E, às vezes, até mesmo enxergar. Eu realmente preciso? Porque a minha realidade não necessariamente é a sua. Sim. Né? Então, a gente também não pode se enganar. Olha, realmente, eu não preciso sair de casa para trabalhar, ou realmente eu preciso sim, e tá tudo bem. Mas o importante também, dentro do trabalho que eu faço nas terapias, é você estar consciente com o que realmente você quer. E feliz, né? Feliz. Qual é a sua decisão? O que você quer? Qual é o seu veredito? Porque muitas pessoas, Carol, não sabem nem o que querem. Eu acho que muitas não, a maioria. Não sabem. Se eu te perguntar qual o seu plano daqui, nós estamos aqui mês de junho, 5 de junho da Copa. Passou metade do ano, praticamente. Isso, E aí? Tá, a gente sabe que na semana que vem tem Copa. Se eu te perguntar, talvez você saiba onde você vai estar, com quem você vai estar. Tá, e daqui a 6 meses? E no Natal? E no Natal? Você vai se permitir a sentar naquela mesa com as mesmas pessoas do ano passado, que você brigou o ano inteiro? Exato, é verdade. Entende? Então, assim, as pessoas não se permitem, tem mulheres que não se permitem sonhar. Nem dá tempo, né? Dá. Mas falando em coisas boas, é isso aí, Daniele. Estamos aqui te acompanhando. Evandro e Pedro. Manda um beijo lá pra eles. Pedro, muito obrigada, Evandro. Viu? O pessoal tá acompanhando aqui. Sim. Façam as suas perguntas, escrevam aqui no chat, que nós estamos aqui para responder. E eu queria saber de você, Dani, como que você percebeu que as dores adultas, ela tem essa ligação com a nossa criança, com a infância. Porque muitos gatilhos de hoje vêm lá da nossa criança. Eu trabalhei muito essa questão em mim com relação a ser muito mimada. Mas você tem tudo. Você teve tudo. Então, isso, quando a gente fica adulto, é complicado, sim, viu? Porque você é cobrado por algo que te deram. Porque você é criança. A gente que molda a criança. Então, a gente precisa entender. E, geralmente, a origem, né? Quando a gente nasce, como a gente cresce. Lembra que eu te falei da ordem? Né? São os avós, são os pais, somos nós, são os filhos. Então, geralmente, quando nós somos crianças, nós somos moldados e educados baseados na educação que nossos pais nos dão. Dos avós, os avós dos pais e os pais dos avós. Não podemos esquecer que estamos falando de épocas diferentes. Exato. E pessoas, né, diferentes. Pessoas, valores. Tudo muda. Tudo muda. Valores, até mesmo da onde que a pessoa mora, costumes. Às vezes, de norte a sul, se você pegar uma criança de norte a sul, mesma idade, ela vai ter costumes diferentes, porque aquilo é regional. E a gente tem que entender, porque às vezes a pessoa de norte e de sul se encontra no sudeste e eles vão casar, e aí? 50-50. Então, eles têm que se entender, e para se entender, tem que entender a origem de cada um. Por que você é assim?
Já se pegou? Por que que eu sou assim? Porque ela trouxe histórias, Eu costumes. fui criada assim. Eu fui criada assim, mas não, eu acho que às vezes as pessoas se apegam nisso, de falar na síndrome da Gabriela, eu nasci assim, E não quer mudar. porque é mais difícil. Mas para uma melhor escolha, a gente tem que mudar o hoje, Sim. não é? E às vezes é mais cômodo, né? Ah, pra que eu vou mudar? As pessoas me sempre aceitaram assim. Eu sou assim, É só pronto. você que tá pedindo pra eu mudar, vou mudar. Não, né? Não. Muitas mulheres carregam hoje tristeza, culpa, rejeição, sensação de não serem suficientes nessa jornada que nós temos aí de trabalho, casa, filhos, marido e às vezes empresa, né? E aí eu queria saber de você, como é que a gente pode identificar essa dor que está influenciando a vida dessa pessoa? Será que ela consegue perceber? Ou ela percebe e finge que não percebe? Como é que é, Dani? Uma pessoa que tá muito ocupada, quanto menos ocupação, melhor. No fundo, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente faz uma reflexão do que falta na nossa vida. Só que assim, eu quero realmente enxergar, porque a partir do momento que eu enxergo, eu tenho que resolver. Eu quero resolver? Tá bom, eu vou resolver. Eu tenho força? Porque tem coisas que precisam de uma solução rápida e prática, que não é nem a questão de como você vai resolver, é o depois. Sim. Como lidar com o resultado da mudança que você fez. Da avalanche, né? Você tá preparada? É. Então, às vezes é melhor eu fazer de conta que não acontece, que não tá doendo, que não me incomoda. Só que aí você tá fazendo o quê? Uma negação. É a sua vida que tá ali. E quantos anos você vai continuar ali Carregando. não tendo sucesso, não realizando seus sonhos, Isso. por medo dessa decisão, Isso né? tem todo um impacto. Impactar no seu trabalho, na sua vontade, na sua disposição, na sua capacidade. Você, às vezes, se anula de dar certos passos na sua vida, porque se você andar demais, Olha lá. olha, aonde eu vou chegar? Repete que o povo não entendeu. Às vezes as pessoas se anulam de caminhar, de ter disposição de caminhar, de fazer as coisas acontecer, porque se eu chegar num determinado ponto, eu preciso resolver. E nessa decisão, talvez, muitas pessoas também não caibam nessa minha trajetória, nessa minha caminhada. E aí, eu continuo sozinha ou eu espero quem tá para trás? As pessoas, às vezes, param. Tem muita gente boa que muitas vezes não vai para frente, porque se continuar caminhando, vai chegar num ponto onde ela vai ter que decidir quem caminha com ela. E aí ela quer levar muita gente. Só que uma coisa, a gente nunca para perguntar se as pessoas querem seguir o caminho com a gente. Não é? Entende? Então, assim, pensa, eu quero caminhar, eu quero levar minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, minha vizinha, a minha prima que mora em tal lugar. Se eu esperar todo mundo chegar, quanto tempo? Nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Então, às vezes, realmente eu preciso ir sozinha e depois falar, vem vocês, ó, o caminho eu desbravei. Vocês querem, né? Se quiser, quem quiser que esteja comigo. Mas não, nós não temos essa disposição, porque a gente se apega a tantas pessoas. Ah, mas eu não consigo ir se ela não for. Entende? E isso nos trava, isso é muito ruim. Isso que acontece com muitas mulheres, porque elas têm muitas responsabilidades e não vai querer deixar. E cuidei de você desde pequena, agora que eu vou te largar? Não. Complicado, hein? E aí ela deixa de viver sonhos, desejos, de viver uma vida inteira por conta dessa decisão do hoje. Das escolhas. Ai, meu Deus, as famosas escolhas. Existe o primeiro passo para uma mulher começar a transformar uma dor emocional que já acompanha há anos? Dá uma luz para esse povo, Dani. Como eu disse. A mulher que tá num relacionamento que a gente vê muito hoje, um relacionamento tóxico, que tá ali sufocada, às vezes apanha verbalmente e fisicamente, Sim. tanto um quanto o outro. Como é que essa pessoa, essa mulher ou essa criança, esse homem, não importa, esse indivíduo, como é que ele faz essa virada de chave? Carol, isso é bem polêmico, mas assim, vamos ser realistas? Sempre há sinais. Há sinais. Os sinais sempre esteve lá. Sim. Né? Você vê uma pessoa que está com você tratando mal uma outra pessoa que às vezes está servindo, é um sinal. Você vê a pessoa te tratando mal perante as pessoas que estão do convívio dela, é um sinal. Você vê a pessoa mudar de comportamento, fazer coisas que não são ilícitas. É a síndrome da salvadora, né? Às vezes a mulher, ela tá
tá num relacionamento onde vem um homem que já veio de um relacionamento, já tem um histórico ruim, aí você acha que com você vai ser diferente. Por quê? Porque você é bonita. Mulher Maravilha. Mulher maravilhosa. Entende? Aí você vai falar, não, comigo é diferente, comigo vai ser diferente. E assim, também não dá pra apedrejar, porque é uma questão de você também apostar na sua felicidade, né? Você também quer ser Concordo. feliz. É. Tá tudo bem, se não foi feliz lá, por que não aqui? Vou dar uma chance, vai. Isso, você pode se dar essa chance, mas não demore. Entende? Não demore a decidir, a colocar um ponto final e decidir que aquilo não é pra você. Porque a gente gosta do outro, mas a gente tem que gostar mais da gente. Você vive muito pro outro, você acaba abdicando da sua vida. Então, total. Se você for ver nessas histórias onde as pessoas têm um relacionamento tóxico, você vai ouvir que teve sempre alguém que avisou. E alguém muito próximo. E quando você tá nesse relacionamento, você meio que entra naquela questão da cegueira. Aí você fala assim, porque fulano tá com inveja de mim. Porque tem ciúmes. Tem ciúmes, porque ela tá solteira, porque ela tá desquitada, divorciada, ela não tem ninguém. Não, é porque tá ruim mesmo. Porque ela tá enxergando algo que você não está vendo. E quando a gente tá numa situação ruim, que seja num relacionamento, numa situação, numa sociedade, a gente realmente não enxerga certas coisas, né? Às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não quer enxergar novamente, porque tem que resolver. Se eu tô numa sociedade ruim, eu enxergo que tá ruim, eu preciso sair. E tem que ter uma solução. E como que eu falo que eu quero sair? Mas isso aconteceu comigo, eu tinha uma sociedade com a minha irmã. Eu cheguei a discutir com ela, porque assim, na minha cabeça, ela que tinha que falar pra mim que eu tinha que sair, porque eu não tinha força de sair. Difícil. E até que um dia despertou em mim e falei, mas peraí, por que eu tô esperando ela falar? Porque assim, tava ruim pra mim, não tava pra ela. Não que estava tão ruim, é que eu vi que durante muito tempo eu tava vivendo o sonho dela. Trabalhar com aquilo não era o meu sonho. Então, mais uma vez, eu tive força de sair de um relacionamento familiar. Porque não é só marido e mulher, não é só homem e mulher, não. É tudo. É tudo. É amizade. É amizade. É tudo. É trabalho, é sociedade, entende? Então, às vezes, a gente se prende a algo que a gente não quer magoar o outro, e quanto tá doendo aqui? Que malinha que tá ficando pesada essa, entende? né? Eu costumo dizer que, assim, todo mundo tem o seu saquinho de problema. E eu falo assim, até minha filha, ela tem uma mochilinha bonitinha, mas é cheia de problema. E ela tem que carregar a dela. Eu não posso carregar a malinha dela. Ela tem que aprender a lidar com as questões dela. Porque senão fica muito cômodo. Ela cresce um adulto que não sabe resolver. É claro que algumas questões eu, como mãe, eu interfiro. Sim. Outras eu apenas administro. Mas eu não posso deixar que ela também não consiga lidar, não aprenda a lidar com as questões dela. A gente precisa crescer resolvendo questões. Porque muita coisa eu controlo. E muita não. Não. Dani, eu acho, tenho para mim, que você vai ter que voltar para um próximo podcast, porque é muito assunto. É muito assunto, você vê, um vai linkando no outro. Uma conversa E tudo deliciosa. Isso, sabe, eu falo realmente assim para as mulheres, mas assim, os homens também podem se encaixar, porque assim, a dor é dor, tá? Pode me procurar. Porque, sobre assim, isso. Também ter a liberdade de falar onde dói, como dói. E um conselho que eu dou para vocês, gente, tá incomodando? Olha, se questionem. Se doeu é porque tem algo ali. Tem alguma coisa ali, entende? Antes de fazer um atendimento, de fechar um pacote em si, eu gosto de ouvir. E às vezes a pessoa nem fecha comigo, mas só o fato dela conseguir expor aonde dói é um alívio tão grande. E eu fico muito feliz em fazer e realizar esse trabalho, porque assim, a forma que eu me transformei em relação a isso, eu vejo as pessoas se transformando, é muito gratificante. É muito né? gratificante. Então, eu adoro o que eu faço. Eu quero que mais mulheres sejam felizes, sejam corajosas, sejam mulheres maravilhas. Com certeza. Dani, pra gente finalizar, obrigada. Eu que agradeço. Foi incrível. Muito obrigada. Muito conteúdo pra dividir. Vai ter que voltar sim. Muito obrigada. Volto sim, com muito prazer. E eu quero que você, pra gente finalizar aí, a gente vai fazer um intervalinho, deixe uma mensagem final pra quem está nos assistindo, que tá nos acompanhando. Já aproveita, segue a Dani, chama ela pra fazer um bate-papo, pra conhecer mais sobre o trabalho dela. Isso. Deixa um recadinho lá pro pessoal. Isso, lá no link da minha bio tem um link onde vai pro WhatsApp, pode chamar lá, vamos conversar, bater um papo, ver onde dói. Gente, tá ruim, vamos nos curar. Eu costumo dizer assim, Daniele, eu acredito em várias vidas, mas eu acho que essa é a única. Se eu tiver uma outra vida, eu não vou viver com as mesmas pessoas, eu não vou viver na mesma intensidade, eu não vou ter as mesmas oportunidades. Então, vamos fazer valer a pena hoje. Vamos se curar, vamos ser felizes, entende? Vamos se entender, melhorar nossas relações.
O mundo é muito bom, vai ter coisas ruins, mas enfim, acho que a gente tem que ter mais motivo para festejar do que para chorar. Com certeza, ó, ela é das minhas. Porque se não for pra se divertir, eu já falo que eu já nem saio da minha casa. Eu nem teria vindo. Não é? É isso mesmo. Dani, obrigada, Eu viu? que agradeço. Até logo mais, Até então, logo hein? mais, muito Em obrigada. breve. E quem quiser conhecer mais o trabalho da Dani, chama ela lá. Sim, foi E aqui, página. Dani, nesse podcast, nós temos uma parceria com o canal Baltazar em Ação, que é o único canal de Guarulhos que retrata a inclusão social. Muito legal. Então, toda semana a gente faz matérias, a gente tá aí por Guarulhos, cobrindo as festas, trazendo a informação aí de uma forma diferente, para as pessoas terem mais acessibilidade e conhecerem tudo que a cidade tem. E o final de semana passado aconteceu uma festa muito tradicional, que é a festa junina da OAB, aqui de Guarulhos. Muito legal. Que é muito gostosa, é uma festa incrível, que ajuda as instituições, faz um trabalho social maravilhoso. Doutor Baltazar, que é o idealizador do canal, foi lá conferir. Vamos assistir? Vamos assistir. Então bora lá. Sim, diz que é verdade, que tem saudade. Você vença muito em mim. É assim a festa junina da OAB Guarulhos. É uma alegria, é uma felicidade. Todos os advogados presentes, a família dos advogados presentes, as crianças, os netinhos, os filhos, as pessoas com deficiência, todo mundo aqui nessa linda festa, proporcionada por quem? Nada mais, nada menos pelo nosso querido presidente Abner Vidal. Querido, fala um pouco o que é essa festa junina da OAB Guarulhos. Balta, que alegria estarmos aqui, uma festa inclusiva, uma festa diversa, uma festa para todo mundo, uma festa para a família, para os mais experientes, para os menos experientes, para as crianças. Eu passei aqui, eu vi você entrevistando as crianças. Maravilhoso, fora é Maravilhoso. lindo isso. É muito bacana e essa é a nossa intenção mesmo, Baltazar. É a advocacia, é a OAB propiciando isso, sendo base para uma linda obra de ação social. Toda essa festa junina, essa alegria toda proporcionada para a advocacia, para a sociedade civil, tem um fim, tem um objetivo. O objetivo é ajudar essas ONGs e OSCs que ajudam tanto. É o braço que às vezes o poder público não consegue chegar. Então a gente fica muito feliz, muito emocionado. E é uma obra, né, um trabalho feito pela Comissão de Ação Social, vários voluntários, vários advogados. Então, meu coração está cheio de alegria. É um legado que não só você, quanto toda a comissão da OAB, eu não vou citar os nomes porque são várias pessoas, a Ação Social também, a Comissão da Pessoa com Deficiência também está inserida nesse contexto. Nós vamos deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para nossa família, que é muito importante você poder fazer algo para alguém, de pessoa para pessoa. Isso é humano, isso é muito inclusivo e é muito salutar para a saúde mental de todos nós. Fala, menino, porque só trabalhar, não dá, a gente cansa, uma hora você tem que passear, você tem que se divertir. E eu fiquei muito feliz, porque nesse evento tem várias pessoas com limitações, né? E eu fico achando que isso está atraindo eles para a rua, porque eles só ficam em casa. E não, eles têm que passear, já conversei com vários deles aí, estão todos felizes. É muito maravilhoso isso, hein, Abner? Fala aí. Olha, é o que você falou, Balta. É muito bacana propiciar algo inclusivo, algo que integra todos, algo que realmente traga várias pessoas diversas, e esse é o nosso objetivo. Então, várias comissões, você bem disse, e você sabe, como advogado que a OAB é um trabalho voluntário. O presidente não ganha, você quando foi presidente da comissão não ganhou, agora, hoje você faz um trabalho importante como consultor da comissão, ninguém recebe nada. Aliás, nós doamos parte do nosso tempo, parte do nosso trabalho, do nosso... Com prazer, é gostoso, sabe, que você faz uma coisa
que você tem vontade de fazer, é diferente. Você não visa valores, é muito importante. É isso, a gente doa um pouquinho, mas por que a gente doa? Porque a gente recebe muito, a gente recebe... Mais recebo do que dou. Exatamente, a gente recebe muito. Então isso é muito gratificante. Ter uma festa dessa, sendo a primeira festa no cinquentenário da OAB, Balta, olha, eu te convido, Baltazar, a estar aqui nos próximos 50 anos. Eu já me comprometi que no centenário da OAB eu estarei aqui. E eu escutei você falar isso lá no palco. Eu dei um sorrisinho assim, legal, legal. Mas você vai estar assim, eu também vou estar, se Deus quiser. Obrigado, se a gente não tiver, as nossas gerações vão estar aí, nossos filhos, perpetua, né? Nossos filhos, nossos netos, e a vida segue. Agora me diz uma coisa, você falou da nova sede. Você quer falar da nova sede? Quero. Nova sede da OAB Guarulhos, eu falei aqui que eu tenho uma péssima notícia. Essa festa bonita acontece nessa rua pela última vez. Porque o ano que vem nós teremos a festa na nossa sede própria, na rua 11, na Avenida 11 de Agosto. Então vai ser uma grande alegria a gente inaugurar uma sede própria para a OAB Guarulhos depois de 50 anos. Vamos pra lá pra festa, vai, tá muito legal esse negócio. Valeu, obrigado, irmão. Agora estamos aqui com o nosso amigo. Como é que é seu nome? Danilo. Como é que é? Você tá gostando da festa? Tô. É mesmo? Você não vai dançar não? Vou. Vai dançar quadrilha? A quadrilha? Eu dançar forró. Como é que é? Dançar forró. Forró? Você sabe? Eu vou ver você dançar lá, hein? Vamos ver se vai ser bom dançar, hein? Tudo bem. Combinado? Vamos lá ver. Combinado. Valeu, garoto! Tamo junto. Tchau, tchau. Vem caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. O balão vai subindo, vem caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João. Estamos aqui mais uma vez. Mais um ano se passou. E aqui na festa junina da OAB Guarulhos, essa festa fantástica, que se repete em cada dia mais cheio, cada dia com mais novas personalidades, novas pessoas, e é muito inclusiva. Tanto é inclusiva que eu estou aqui agora com a minha querida Fátima. A Fátima, que ela é assistente social. Fala, Fátima, você passou ano passado aqui também, né? Passei, muito bom, ano passado. E o que você acha do ano passado para esse ano, Fátima? Fala aí. As coisas evoluem, as coisas nunca param, né? Sempre melhor. Se o ano passado foi bom, esse ano foi ótimo e esse ano está sendo excelente. Tem muito mais gente hoje, né? Tem bastante, tem bastante. Legal. E você, participando dessas festas, você convidaria outras pessoas com deficiência para participar com você nessas festas? Com certeza eu faria. E farei, com certeza. Porque muitas pessoas, talvez com deficiência, acham que acabou, que não precisa passear, que não precisa sair de casa, que lá está muito bom. Não, não é assim. Eu acho que não é assim. As pessoas com deficiência, com alguma dificuldade, alguma limitação, tem mais é que participar, tem mais é que passear, como essa aqui está fazendo e como a minha amiga aqui também está fazendo, a Silvana Mesquita, também está aqui com a gente, que eu vou falar com ela. Ei, você acha que é importante chamar mais pessoas? Eu acho que é muito importante, até mesmo porque para manter a inclusão cada vez mais em ênfase, porque é importante para o deficiente estar se socializando com as outras pessoas. Tá vendo? É isso que eu digo. Eu acho que eu não estou no caminho errado, não. Eu estou no caminho certo. Eu vou falar com a Silvana, sua amiga aqui, a Silvana Mesquita, que a Silvana Mesquita é uma grande personalidade aqui de Guarulhos, e eu vou falar com ela, porque o ano passado nós estivemos aqui na festa,
Eu não sei se foi, não, foi no outro momento, no outro local ali, mas foi bem próximo daqui, né? Eu falei com a Silvana Mesquita, ela foi vereadora aqui do município de Guarulhos, por, se eu não me falha a memória, 4 mandatos, eu acho que é 4, não me lembro, ela vai confirmar tudo isso. Silvana, quantos mandatos você teve aqui de vereadora? Ô, meu querido, obrigada pela oportunidade. Eu tive 4 mandatos. Acertei! Primeira vez que eu acertei uma pergunta, viu? Nós, graças a Deus, nossa passagem na Câmara foi calgada na questão da inclusão, no respeito das pessoas com deficiência. E nós tivemos vários projetos aprovados. Você pode citar pelo menos um desses projetos importantes? Todos foram importantes, tá? Mas pelo menos um que realmente foi esse foi o ápice. Um que é muito importante é a questão dos ônibus adaptados. A lei é da minha autoria, né? E Guarulhos foi a primeira cidade a ter a frota toda adaptada. Olha só, de onde que vem essas coisas de hoje, hein? Então eu tenho muito orgulho por isso. Você percebe que a cidade toda tem acessibilidade, não sei se vocês percebem, nos pontos de ônibus. E onde não tiver, por favor, tem que falar, tem que alertar a Câmara, a Prefeitura. Eu não estou mais na Câmara, mas alertem os poderes para que se torne acessível, porque nós temos legislação pertinente. Nenhum comércio aqui na cidade pode ser instalado se não tiver acessibilidade para a pessoa com deficiência. Então é muito importante nós sairmos de casa. As pessoas com deficiência, é importante sair de casa, estar nas ruas, fazer com que a sociedade nos vejam como seres participativos, como pessoas verdadeiramente ativas na sociedade, né? Então eu até clamo às pessoas com deficiência, saiam de casa, participem e façam com que a sociedade nos vejam como pessoas ativas. E assim, as empresas abrem as portas. Na minha época só nós conseguimos colocar mais de 500 pessoas nas empresas. Então a gente fez um trabalho de colocação nas empresas. Aquelas pessoas que não poderiam trabalhar, nós fizemos um trabalho de receber benefício do INSS. Olha, independente da cota de empresas, né? Porque tem um limite as cotas, né? Não, independente de cotas, a gente sensibilizava e graças a Deus nós tivemos um apoio muito grande das empresas locais. Como ainda existe essa abertura para a pessoa, né? Essa empatia para a pessoa com deficiência. Então, assim, eu acho que nós cumprimos um papel importante. Com louvor. Com louvor, graças a Deus. Vai ficar isso aí eternamente para as novas gerações que estão vindo aí. Isso, e nós pedimos a Deus que as pessoas, quanto menos pessoas deficientes, é melhor, né? Sim, sim. Então a gente pede para que haja também a conscientização de acidentes de trânsito, que haja conscientização para que se evite o acompanhamento nos partos, é muito importante, sabe? Então, quer dizer, tudo é importante para que se evitemos as deficiências, né? Lucas Sanches, atual prefeito de Guarulhos, vice-prefeito Thiago Surfista, nossos amigos. Olha, fica aqui os recados aqui, muito bem lembrado, hein? Não podemos deixar faltar acessibilidade para as pessoas com algum tipo de limitação. Então, vamos pedir a Deus para que ilumine a cabeça desses governantes, para que eles se unam, tenham empatia, para que a sociedade, a iniciativa privada possa unir e ajudar essas pessoas com algum tipo de limitação. Nosso canal é inclusivo, nosso canal está aí para o Brasil e para o mundo. Se você curtiu nossa matéria, vá lá no YouTube, Baltazar em Ação. Inclusão é a solução. Silvaninha, fica com Deus. Deus abençoe, ilumine esse seu coração. Tá bom? Ano que vem
Aqui novamente, aqui não, vai ser em outro endereço. Porque a OAB tem sede própria agora e vai ser... Eu vou saber qual é o endereço ainda. Eu te falo, tá bom? Vamos combinar pra gente ir lá, hein? Tchau, tchau, fique com Deus. Estamos aqui na melhor barraca da festa junina da OAB Guarulhos, cara. Aqui tem um lanche que você não tem noção como é que é gostoso o negócio, cara. É um lanche especial aqui, que é tudo feito com carne, com cheddar, com tomate, com alface, picles. É um monte de coisa aqui que eu não tô nem entendendo mais nada aqui, viu? E quem faz... É o blend, né? É o blend que chama aqui. E aí quem tá fazendo isso aqui é o Firmino. O Firmino, ele é esposo da Silvana Mesquita, que eu acabei de falar com ela agora. E ele também ele tem uma limitação aqui, mas ele nada atrapalha ele, hein? É a mesma coisa que nada. Hein, Firmino? Fala aí. Bom, prazer aí, mais um ano, né? O ano passado estivemos juntos, hoje de novo. Estamos aqui abrilhantando essa festa e agora dessa vez viemos expor, né? Viemos expor através da Ares aqui o hambúrguer artesanal feito pelo Firmino. Hambúrguer artesanal feito pelo Firmino. Firmino, esposo da Silvana Mesquita. E o cara é o fera aqui no lanche, hein, cara? Então, você que tá... Olha lá o pessoal comendo. Ó, câmera, pega lá o pessoal comendo lá. Olha lá, Abner. Olha aí. Ô, quero saber aqui, vira aqui. Como é que tá o lanche aí? Tá muito bom, hein? Você tá gostando? Ótimo. Maravilhoso. Ainda não experimentei, não. Já experimentou? Então manda ver que eu quero. Vamos pegar ele filmando. Eu quero ver ele comendo agora, vai. Como é que você põe isso na boca agora? Eu quero saber como é que você vai fazer isso aí agora. Põe aqui em cima. Aê, vamos ver ele comendo aqui. Vamos ver o que ele vai fazer pra comer. Vai, capricha, vai. Aperta ele. É muita comida, meu. É muita comida, cara. O cara não consegue comer. Brincadeira, meu. Hã? É grande. Como é que ele vai... Vamos ver como é que ele vai fazer. Agora. 1, 2, 3 e... Aê! Bonito! Que legal! Olha, que bacana. Tá aprovado? Uhum. Aí, Firmino, você viu? Eu falei pra ele, tá aprovado? Ele falou, uhum. É muito bom fazer um negócio. Pessoal, vem pra barraca do Firmino que... Ai, deu até fome vendo esse lanche. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns ao Dr. Abner, que é o presidente aqui da OAB de Guarulhos. É uma festa muito tradicional, então todo ano, quem não foi esse ano, se prepare, ano que vem tem mais. E agora, quem está aqui ao meu lado, duas mulheres incríveis, inspiradoras, já batemos um papo aqui no intervalo, tanto conteúdo, que se a gente ficasse 3 horas, 4 horas aqui, não vai dar tempo de falar tudo, porque elas são mulheres maravilhosas mesmo. Que bom ter vocês aqui, obrigada pelo tempo de vocês, por vocês poderem compartilhar tanto conhecimento com o pessoal que está nos assistindo. Dina Makiyama, ela é japonesa, não é? Não é? Já a gente vai descobrir. E a Marta Oliveira, sejam bem-vindas, que bom ter vocês aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. O convite foi muito importante para a gente, para mim, pelo menos, né? E é um prazer estar aqui. E vamos falar de um assunto que todo mundo gosta, mas poucos colocam em prática, né? A Dina, empresária da empresa Ecolíder, a Marta como diretora executiva. Tema de hoje, histórias reais, e nós vamos falar sobre desenvolvimento de pessoas. Mas não é só fazer um curso, Dina, e tá tudo certo, uma faculdade, eu estou pronta para o mercado? Não, esse é o grande engano das pessoas, né? Porque desenvolvimento é uma coisa que é presente no dia a dia e que nunca vai parar, né? Se fosse assim, fazia a faculdade, como era há 30 anos atrás, você estava formado, a partir daí você não precisava nem chegar perto de estudar, né? E agora não, você estuda hoje, amanhã você já está desatualizado. Com certeza. E eu queria saber de você, Marta, hoje, qual é a maior dificuldade nesse mundo de desenvolvimento de pessoas? A gente estava até conversando, né, no almoço. Eu acho que a maior dificuldade é entender que você precisa
se atualizar, né? A gente estava falando da dificuldade de visão de cenário, que você acaba não conseguindo extrair isso dos seus liderados, e visão crítica sobre aquilo, a informação que está chegando, checagem. Então, tem uma série de coisas. Fora que a gente também está falando de comportamento humano, né? Então, a gente precisa entender a história do outro para saber como desenvolvê-lo da melhor forma, né? E depois mensurar resultados. As organizações têm que entender que desenvolver liderança é também melhorar os resultados das suas organizações, né? Então, é importante ter atitude, mas também ter a valorização, né? Com certeza. Dina, conta pra gente, como é que surgiu essa ideia da Ecolíder? O que é essa empresa? Por que ela é tão importante hoje? Nós já estamos no mercado há aproximadamente 30 anos, quer dizer, não é pouco tempo, né? Eu sou Começou psicóloga. agora. Isso. Eu sou psicóloga e durante todo esse tempo de desenvolvimento de pessoas, nós fomos percebendo ao longo do tempo que, primeiro que o mundo mudou. Né? Muito. O mundo mudou, né? O mundo mudou muito e muito rápido. E nós percebíamos, trabalhando nos últimos 8 anos, que os treinamentos eles estavam ficando cada vez mais robustos, com mais número de horas, mas eles eram treinamentos muito estanque, traziam um conhecimento específico, nós éramos contratados pelas empresas, íamos lá, fazíamos um treinamento de 8 dias, 10 dias, uma imersão no hotel, fazíamos todos os treinamentos comportamentais e às vezes até técnico. Íamos embora. Nós voltávamos um ano depois, né? E as pessoas mal lembravam o nosso nome, quanto mais o conteúdo que foi dado, né? E o quanto nós mensurávamos que aquilo foi aplicado na prática, muito pouco. A festa era boa, o treinamento era ótimo, as Muitas pessoas, memórias e muitas fotos. memórias, muitos insights, mas colocar isso em prática verdadeiramente era a grande dificuldade, né? Então, a partir daí, nós começamos a estudar e pensar em uma forma em que esses treinamentos pudessem, de uma forma efetiva, trazer valor para a empresa, agregar esses insights e tornar isso em realidade. Então, foi assim que nasceu a Ecolíder, que é um dos braços da CKM Talents. Muito bem. Então, aproveitando esse gancho, Marta, hoje, os jovens, o que a gente pode dizer para eles, para quem está começando uma faculdade? Porque o que eu percebo é que eles são muito imaturos. Eu vou começar a faculdade, às vezes nem sabe do que, às vezes vai por incentivo dos amigos, da família, das tendências. O que a gente pode dizer para eles? Hoje, eu tenho uma filha de 14 anos, né? Então, algumas coisas... Então, você tá vendo, né? Tá presenciando isso. Algumas coisas é importante. Conversar bastante com esse jovem é importante porque eles têm muitos anseios. Sim. E prestar atenção que o jovem de hoje, ele é muito influenciado pelas redes sociais. Então, é o influencer, o que esse influencer está fazendo, que ele acaba refletindo. Então, tem algumas coisas que são preocupantes, né? É diferente da nossa época, como a própria Dinamar falou. Você tem uma parte de... se forma, a parte acadêmica que a gente chama, né? Tem a parte acadêmica, se forma e joga esse jovem no mundo, né? Um passo antes é entender quais são as aptidões que esse jovem tem. Então, é entender esse comportamento, porque é mais fácil, a gente sempre brinca, né? Até como empresário, quem é empresário. É mais fácil você fazer sucesso naquilo em que você tem facilidade do que aquilo que você vai ter que ter atrito para conseguir executar ou para conseguir pensar. Então, inovar é do que esse jovem tem aptidão. Então, a dica que eu dou é, entenda qual é a sua aptidão. Invista na aptidão, assim como os pais também, né? Entender qual é a aptidão desse jovem e investir nessa aptidão, porque aí a chance de sucesso provavelmente vai ser melhor, né? Então, entendo nisso, quando eu olho para minha filha, tentando entender quem é ela. O que é melhor para ela? O que ela tem aptidão, e aí incentivando aquilo que ela tem aptidão, lógico, sempre com uma fala de muita responsabilidade e tudo mais, porque é importante, porque hoje em dia os nossos filhos são muito influenciados pelo de fora, né? Sim. E não por aquilo que está dentro de casa, que você quer dar como exemplo, né? Então é importante entender quem está vendo, como é a personalidade de quem está vendo, mas é pensar bastante na sua aptidão. Se a informação ela é de uma fonte segura, né? Se é de qualidade, se é uma informação fidedigna. Às vezes você escuta uns absurdos, né? E aí você precisa corrigir. Então é importante ter esse olhar aí
Eu acho que é um olhar de afeto, na verdade, Sim, né? Porque às vezes o pai quer forçar alguma coisa, os pais querem forçar uma profissão e o filho não tem essa aptidão, né? Eu e a Dina, nós já fomos sócios, né? A gente tem bastante tempo de amizade e a gente até falava, lembra do Sidney, seu filho, que ela queria que ele fosse uma coisa engenheiro, alguma coisa assim, ele até foi fazer faculdade para isso, mas a tendência dele, o que ele gostava É música. é música. Olha, e hoje ele é um sério? super produtor. Trabalho. Você entendeu? Olha. Teve um super sucesso, até que eles aceitaram essa condição de pensar como o outro filho, foi para outra área, tecnologia, e também teve super sucesso. Então, é ter esse olhar de carinho mesmo. Eu acho que essa é o que eu daria para o jovem. O que você gosta de fazer? E o pai, incentive aquilo que ele gosta. Eu acho que é a melhor dica que eu poderia dar hoje. Como foi, Dina, pra você? Querer, porque eu vim dessa trajetória. Meu pai tinha empresa e passou pro meu irmão, e ele falava assim: não, você também vai fazer administração, contabilidade, tudo relacionado à empresa, era um comércio. E aí eu falei, ai, sério? Não, mas não é isso que eu quero pra minha vida. Tanto que eu comecei a cursar administração, comércio exterior, e desisti no segundo ano. Eu falei, não, esse negócio não é pra mim. Eu gosto de artes, eu gosto de comunicação, eu gosto de música, eu tenho essa outra vertente. E foi também um pouquinho de suor pra poder aceitar, né? Eu sou de uma geração que não tinha querer. Vai fazer e pronto, né? Eu não tinha querer. E não tinha nem... Meus pais não tinham condições nem de me orientar o que querer, né? Porque eles eram praticamente... Meu pai sabia assinar o nome, né? Minha mãe ainda tinha um pouco mais de conhecimento e aí podia dizer pra gente, pelo menos, que estudar era bom, né? Já era um grande caminho, né? Sim. Então, esse foi um passo. Escolher uma profissão, uma carreira, não foi algo que eu pensei, eu gosto ou eu não gosto. Era o que era mais viável, o que dava para pagar, né? Qual era a faculdade que eu poderia fazer, que eu poderia entrar e pagar. Ah, tal curso dá, pedagogia dá, isso dá. E aí foi o que eu fui fazer, né? Eu, desde muitos anos atrás, eu gostava muito de tecnologia. E não existia tecnologia praticamente, eu sou da época que lançou o primeiro computador, né? E eu falei, eu vou querer aprender isso, né? E aí fui cursar matemática, porque matemática, na época, era o que levava mais próximo. Mais próximo ali de computador. Fiz matemática, fiz estatística, trabalhei na área, e depois descobri que eu não gostava de nada disso. Quando eu cheguei numa fase da minha vida em que eu podia dizer, agora eu posso escolher. Eu posso escolher, e também saber o que escolher, Sim, né? Porque antes era dinheiro, era só dinheiro. Sobrevivência. Era sobrevivência, né? E aí eu fui fazer psicologia. E aí sim, eu me encontrei, acabei indo pro lado. Todo mundo pergunta, mas Dina, matemática, estatística e depois psicologia? Você vê como eu tava fora daquilo que realmente era a minha praia. Mas hoje ela faz conta com as pessoas, não tem problema. Hoje ela consegue mensurar o resultado do desenvolvimento. Pois é. Então a matemática serviu, né? A matemática foi super útil. Mas o que a Marta falou é uma coisa muito importante. Mesmo depois de adulto, ninguém leva em conta, que é saber ouvir a si mesmo. Exato. O que você gosta, o que você quer, o que te move, o que te agrada. E eu encontro hoje muita gente, porque quando você trabalha com liderança, você já está trabalhando com pessoas que já fizeram escolhas. Outras coisas. Né? Já Sim. fizeram escolhas, já estão em outro ponto. E você percebe que o grande problema é que as pessoas não sabem exatamente o que gostam e o que querem fazer. E muitos líderes estão no lugar errado. E aí faz mal, sofrendo, né, naquela posição. Aquilo que está fazendo. Né? E pensando nesse cenário aí de treinamentos, de desenvolvimento, de extrair o melhor, né? Porque eu também sou desse viés aí de que você tem que extrair o melhor. Você tem que olhar para aquela pessoa e falar, poxa, ela tem um perfil mais analítico. Por que ela tá na frente de um grupo que não é, né? Hoje, qual é o conteúdo que você pode aqui para o pessoal que está assistindo, né? Algo assim que seja fácil de assimilar, para que eles entendam. Eu sou mais humanas, eu sou mais exatas, eu sou mais de vendas, eu sou mais administrativo. Porque nós somos várias vertentes. Sim, nós somos. Mas várias como é que eu descubro qual é a minha melhor? Primeiro é se ouvir, né? Esse ponto muita gente não se ouve.
Você levanta de manhã, você faz assim No com o braço, no automático, pega o celular, vê o que você tem para fazer durante o dia, pega o ônibus, pega o carro, pega o trânsito e vai embora e vive o dia. Acabou, cai na cama, tá cansado. Matrix. É assim que a gente Difícil. vive. Você não para se ouvir, né? Para ficar em silêncio. O medo da solidão hoje em dia é um horror. As pessoas não querem ficar sozinhas, têm medo da Do própria silêncio, né? voz, do silêncio. E das escolhas que ela vai ter que fazer, né? Porque o silêncio te faz olhar pra descobrir, si, né? Assim, né? Então, o primeiro passo é parar e ouvir você. Você não vai ter resposta pronta. Segundo, acessa a internet. A internet, se você não tem grana, não tem dinheiro para pagar um mentor, para fazer uma boa análise, lá na nossa empresa a gente faz uma excelente análise, né? A gente faz um assessment, investiga com teste, que ajuda você a encontrar o teu caminho. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Ivani Oliveira, numeróloga cabalística, e viemos aqui para mais uma semana, tá? Eu trago aqui sempre uma palhinha para vocês, para que vocês possam entender mais ou menos como vibrar na semana inteira, tá bom? E aqui eu cumprimento os aniversariantes da temporada, né? A temporada é geminiana, então a vocês os meus parabéns, tá bom? Como eu já falei aqui, é só um pedacinho do meu trabalho. Caso você queira aprofundar um pouco mais, é só algum lugar desse vídeo está o meu contato e você pode estar me chamando para que a gente possa conversar sobre tudo isso que eu falo, tá? Porque meus produtos não tem como o preço, é individual mesmo, tá? Porque cada um tem uma impressão digital. E também a data de nascimento, né? Porque tudo é trina e manifestação, né? Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo. Dia, mês e ano, tá bom? Tudo é trina e manifestação. Caso você tenha interesse, me chama, tá bom? Que a gente pode estar aí marcando uma call e conversando, tá bom, queridos e queridas? Então vamos lá. Hoje é uma semana diferente, tá? Tivemos aí o feriado, tudo, né? E a Lua, né? Vamos para a nossa Lua. Nossa Lua também está em transição, né? Nós estamos ainda sob auspícios da Lua cheia que eu falei a semana passada. Está aí gravado, que você pode estar observando. No dia 8/6 já entra a Lua minguante, que vai ser na segunda-feira, né? A Lua minguante ela entra em Peixes às 7 horas da manhã. Tá? Como a Lua minguante ela está em Peixes, ela traz uma pergunta para nós, tá? A pergunta é: você está evoluindo ou resistindo ao seu potencial? Pense nisso, né? E hoje a nossa reflexão será um pouco diferente, tá? Por causa do feriado de Corpus Christi, que nós entendemos como a semana, porque a semana vibra naquele auspícios que está agindo na semana, tá? Então, Corpus Christi é muito, muito profundo, né? Ele não vibra só em um dia, né? Ele vai vibrando para a semana inteira, tá bom? E também gostaria de agradecer a todos, né? E a pergunta ou a reflexão seria: olhe para a sua história, né? Então é assim, queridos amigos, hoje quero fazer uma pausa na nossa rotina para deixar uma palavra de carinho e acolhimento no coração de cada um de vocês, né? Claro que, em primeiro lugar, eu dedico essa reflexão à Carol Maravilha, né? Âncora desse podcast, que vocês veem que é maravilhoso, né? Por essa oportunidade, tá? E que também a Carol recebe maravilhosas pessoas, né? Ela recebe com muito amor no coração. Então, querida, meus parabéns, tá? Pois a sua capacidade é os seus superpoderes de Mulher Maravilha. Muito obrigado, né? E continuando a nossa reflexão, olhe para tudo que você já passou, tá? Quantas vezes você achou que não ia aguentar e mesmo assim deu um jeito? Você é o resultado vivo de cada tempestade que decidiu enfrentar de peito aberto. A vida nos desafia constantemente. Todos nós enfrentamos dias longos, cansaços silenciosos e momentos de incerteza. Mas a beleza da nossa existência está na capacidade de recomeçar e de encontrar luz mesmo nos dias mais cinzentos.
Que hoje possamos lembrar que somos feitos de resiliência. Dentro de nós existe uma força até calma, né? Que sempre nos empurra para frente. No entanto, olhem para trás e vejam tudo que vocês já superaram para chegar até aqui. Vocês são muito mais fortes do que imaginam. Não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. Que possamos ser porto seguro uns para os outros, oferecendo um olhar gentil, uma palavra de apoio, um abraço apertado para quem cruzar o nosso caminho. O afeto e a empatia curam. E assim, eu desejo que essa semana, e se possível sempre, tá, gente? Tenha leveza para a mente de vocês e paz nos seus corações, tá? Que o cansaço se transforme em renovação e que a esperança seja sempre o nosso combustível. Muito obrigado por estarmos juntos nessa jornada. Sozinhos nós somos uma história de superação, mas juntos nós somos uma força impossível de parar. Até o próximo episódio, pessoal. Gratidão. Não perca. Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV.